Pronto, tá contando aí? Tá ligado aqui, tá? Tá. Então vamos colocar, como conseguir começar com a seguinte definição. Que diz o seguinte: dados A real e F, uma função, por definição, a integral de A da F é zero, tá? A integral sobre um ponto, integral definida sobre um ponto, tá? Isso são definições complementares para fechar a teoria da integral definida, tá? O que vem aí. E dados A e B reais com A menor do que B, A menor do que B, e F, uma função contínua em AB, função contínua não, função integrável. Se for contínua também funciona, que toda função contínua no intervalo fechado AB, nesse intervalo fechado AB, ela é integral. E dada F uma função integral, você já sabe o que é isso, no intervalo fechado AB, a integral de B a A, a integral definida de B a A, porque você aprendeu a integral de A a B, A menor do que B. E quando aparece a integral de B a A, qual o significado disso? Isso é menos a integral de quê? De A a B. Tá? Entendido? Diga lá. Assim, eu faço da integral em A, né? Porque a integral definida é meio que uma área e... Pronto, então para fazer sentido isso, é exatamente para a teoria de área ficar beleza. Integral no ponto. É a área de um segmento. É zero. Tá? Então você define desse jeito. Não tem como definir de outra forma. Tá? E a integral de B a A, voltando, que é a integral voltando, tá? É a integral voltando, é menos a integral de A a B. Ok? Tá? A menor do que B, ó. A menor do que B. Então, que é a integral de... Porque você sabe que é a integral de A a B, por definição. Integral definida de A a B. Agora eu estou dizendo o que é a integral de B a A, por definição. É menos a integral de A a B. Então, com isso, daí, dessa definição agora, e da definição anterior de integral definida, claro, se I está contida em R, se I contida em R é um intervalo, e F é uma função. Quem é? Se I contida em R é um intervalo, e F é uma função. Quem é? Rodeia, Cristiano. Rodeia, Cristiano. Se I contida em R é um intervalo, e F é uma função contínua em I, tá? Se I contida em R é um intervalo, F é uma função contínua em I, e A é um número real pertencente a I, então está definida, eu consigo definir, está definida a função G de I em R, dada por G de X igual a quê? A integral de A até X da F. Qualquer que seja X pertencente a I. Está bem definida essa função. Por quê?
Por que está bem definida essa função? G de I em R dada por integral. Primeira coisa, observe que como eu estou usando x para denotar o limite superior da integral, eu não posso usar x para a variável da integração. Não faz sentido, tá? E lembre que a integral definida, a letra que usa dentro não importa, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Integral A até B, f de u du, isso aqui é a mesma coisa que a integral de A a B de quê? Fz dz. Tanto faz, a letra não importa. Mas o que importa é que se eu usar x aqui, eu não posso usar a mesma coisa aqui, não faz o menor sentido. Tá bom? Diga. Cara, é uma notação, isso é uma notação. Isso é uma notação para integral definida, denotada por sendo L o limite, olha a definição, questão de definição, não se discute definição, se justifica no máximo. Sendo L o limite da soma de rima, sendo L real o limite. Quem é L? L é denominado integral definida, sendo denotado por quê? Por isso que eu coloquei aqui. E a letra não importa, tá? A letra não importa. E essa função aqui está bem definida. Está bem definida por quê? Pois, bem, se o x é maior do que A, não tem problema. Por quê? Porque se o x é maior do que A... Não sei se é a área, cara. A área é numa situação bem especial. É quando a integral definida de A a B, a integral definida de A a B da F, dá uma área quando? Quando a F é contínua no intervalo fechado AB e não é negativa no intervalo fechado AB, isto é, f de x é maior que ou igual a zero, qualquer que seja x no intervalo fechado AB. Aí, nesse caso, você tem uma região ômega limitada ao longo do intervalo fechado AB pelo gráfico de f pelo eixo das abscissas. Aí a área dessa região ômega é, por definição, essa integral definida, tá certo? Mas a integral definida, ela é um limite de somas parciais, não, é o limite, estou confundindo com a outra, é o limite de soma de rima, isso é a integral definida, é o limite de soma de rima. Agora, por que essa função está definida? Por quê? Porque se o x é maior do que A, sendo a f contínua em I, a f é contínua no intervalo fechado AX. Intervalo fechado de limites A e X, com X maior do que A. E nesse caso a f é integrável nesse intervalo. Então existe essa integral se o A é maior do que, se o X é maior do que A. Desculpe. Se o X é maior do que A, essa integral existe. E se o X é igual a A? Ó, a integral de A é quem? É zero. E a integral de A a X é o quê? É menos a integral de X a A, se o quê? Se o X é menor do que A. Então essa integral, ela está definida para todo X no intervalo I. De novo, se acontecer do X ser maior do que A, beleza, porque aí eu tenho um intervalo fechado a X, no qual a f é contínua, portanto, integrável. A integral existe. Mas se o x for A, por essa definição complementar, a integral é quanto? Zero. E se o x for menor do que a integral de AX é menos a integral de XA, que existe porque, de novo, o intervalo fechado XA está contido em I. Em I a f é contínua, em particular a f é contínua no intervalo XA. E aí tá, ou seja, a função g está bem definida. Ela existe para todo x no intervalo. No caso, ó, essa função, ela é área nesse sentido que você está dizendo. Quer dizer, tá? Aproveitando o que você está dizendo, é o seguinte, você tem o intervalo I e X. Você tem aqui o quê? O intervalo I, tá?
Aí você tem, digamos que a f seja o quê? Não negativo. Então você tem o A. Aí se o x é maior do que A, quem é g de x? G de x é essa área. Você tem essa região aqui, ômega x. E quem é g de x? Quem é g de x? G de x é a área da região ômega x, que é a integral de A até x de quem? Da função f. Isso se o x é maior do que A. Tá? Isso admitindo que a f, isso admitindo que? Admitindo que f de x é o quê? Maior que ou igual a zero. Se ela for negativo, qual a utilidade da integral dela? Tem uma aplicação? Tem sim. Tem sim. Tem sim. Entre as várias aplicações, tem a média de uma função no intervalo, que é a integral defendida dividida pelo comprimento do intervalo. Depois eu vejo isso aí. Tá? Agora, se o x é menor do que a integral de A até x não é a área. Quem é a área é a integral de x a A. E não existe área no negativo. Hã? Não existe área no negativo. Como é? Não existe área no negativo. É, a área é sempre positiva. Se o x é menor do que a integral de A a x é menos a integral de x a A. E a integral de x a A é uma área. Tá certo? Entendido? Nesse caso aqui, quando eu calcular a integral de A a x, dá menos a integral de x a A. Porque se o x está desse lado, quer dizer, você pegar um z desse lado. Você pegar um z desse lado. Quem é g de z? Quem é? G de z é a integral de A a z. De f da função f. Ou seja, f de u em u. Mas nesse caso, a integral de A a z é menos a integral de z a A. E a integral de z a A é área. A integral de A a z não é área, porque é negativo. Tá? Diga. Eu não entendo esse Cara, isso é uma notação, cara. É a notação para integral definida. Assim como tem a notação para integral indefinida, é a notação. Mas quem pode ser x? Eu já tenho um x aqui. Porque eu já estou usando x no limite. Esse x é um ponto. Aquele x ali vai ser o... Aqui é variável, aqui é constante. Mas você nem tá usando o x. Então, mas aí eu posso usar qualquer letra. Eu posso usar qualquer letra. É permitido eu usar qualquer letra. Eu uso θ, eu uso... É a integral definida. Tá certo? Tem casos que o livro até escreve assim, ó. Tem livros que escrevem assim. Só isso. Tá? Entendido? Agora, teorema. Explicado isso, isso aqui é para fazer sentido o enunciado desse teorema. Ó. Sejam I contida em R um intervalo A pertencente a I e F uma função. Se a função f ela é contínua, se a função f é contínua em I, se a função f é contínua em I, se a função f é contínua no intervalo I, então a função g de I em R, dada por g de x igual à integral de A a x da função f, qualquer que seja o x em I, que é essa função a que eu me referi aqui, já está explicada porque que ela está bem definida. Essa função, ela é
diferenciável. Uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, que é o domínio dela. E ela é diferenciável valendo a seguinte forma: a derivada da g em x é f de x, qualquer que seja o x, pertencente a ele. Esse teorema ele é conhecido como primeiro teorema fundamental do cálculo. Primeiro teorema fundamental de quem? Do cálculo. É o primeiro teorema fundamental do cálculo. Diz que uma função definida por uma integral, isso aqui, eu vou me referir a isso aqui como função definida por uma integral. Uma função definida por uma integral, ela é diferenciável, e quem é a sua derivada? É a função integrando aplicada no limite superior, isto é, se g de x é a integral de a até x, integral definida de ax da função f, a sua derivada em x é f de x, qualquer que seja x aí. Ela é diferenciável e vale isso. Entenderam o enunciado? Agora vamos à prova. Esse teorema ele é consequência do teorema do valor médio para a integral definida. Então vamos à prova dele. A prova. Admita as hipóteses. Tá? Admita as hipóteses e daí, admitindo, você pega seja x pertencente a ele. E daí, admitindo as hipóteses, vamos pegar x pertencente a ele. X fixo, porém arbitrário. Eu vou mostrar que a derivada da g em x é f de x. Mas olha quem é a derivada da g em x. A derivada de g em x vai ser esse limite aqui, ó. Vai ser esse limite, se esse limite for um número real. Melhor dizendo, a função é diferenciável em x, a função g é diferenciável em x, quando esse limite aqui é um número real. E ele sendo um número real, ele é a derivada da g em x. Então vamos analisar esse quociente. Seja x pertencente a i. Então observe, dado S diferente de x em I tens a seguinte igualdade. Quem é g de S menos g de x, tá certo? Quem é g de S menos g de x sobre S menos x? Quem é? Quem é g de S? Quem é? É a integral de A a S, tá certo? Da F, de G não. É a integral de A a S de quem? Da função F, integral definida, menos a integral de AX da função F, integral definida, dividido por S menos X. Agora, quem é a integral de AS menos a integral de AX? Se você olhar para cá, ó, desenhozinho. Está aqui o intervalo I, está aqui o A, está aqui o X, está aqui o S. Aqui é a F. Então, quem é a integral de AX mais a integral de X a S? É a integral de A a S. Então, a integral de AS menos a integral de AX é a integral de quê? Isso é
E eu vou destacar de azul, isso é a integral de quê? De x a s. Vou destacar em azul. Da f sobre s menos x. Agora eu vou me concentrar nesse... Ó. Tá certo? Ponto. Agora começa outra coisa. Você tem isso aí. Mas você tem outra coisa. Para cada epsilon maior do que zero, além disso, você tem o seguinte. Além disso que está feito aqui, para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que Z no domínio de F e Z menos X menor do que delta, isso implica F de Z menos F de X menor do que epsilon. Por quê? Porque a função F é contínua em I. Se ela é contínua em I, ela é contínua em X, pois o X está em I. Então, definição de continuidade, isso é por definição de continuidade. A função f é contínua em x quando, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que a simplificação é verdadeira. E antes de eu prosseguir, observe que esta igualdade aqui, ó, esta igualdade aqui é verdade, mesmo que eu tenha assim, ó. Digamos que o A está aqui, o X está aqui, o S está aqui. Mesmo assim é verdade. Porque quem é a integral de AX, de X a A? Quem é? A integral de X a A é a integral de X a S, mais a integral de S a A. Então, vai dar a mesma coisa. Tá? Por causa dessas definições complementares. Essas definições complementares, olha aqui, essas definições complementares é para as propriedades continuarem valendo, tá? Essas propriedades da aula passada. Então isso aqui vale em qualquer configuração de ASX. Entendido? Entendido? Que foi?